Erros e acertos, a minha decisão de sair do Rio de Janeiro e ir para uma cidade pequenininha no sul da Bahia. Meu nome é Cláudia Bessa, tenho 57 anos, sou carioca, terapeuta há 4 anos e meio, morando na Bahia, e sobre essa minha experiência que eu quero compartilhar e bater um papo aqui com vocês. Bom, em 2019, no final de 2019, eu comecei a sentir algumas coisas físicas e parecia que eu estava tendo sempre um ataque cardíaco. No início de 2020, numa das idas ao hospital, na emergência, o médico me diagnosticou com transtorno de ansiedade. E então, ele disse para mim, ou você muda isso que está te causando essas crises, ou você uma hora realmente vai ter um problema de coração. Foi nesse dia que eu decidi que eu ia sair do Rio de Janeiro. E a única opção que eu tinha foi logo no início da pandemia, era uma amiga minha que havia se mudado há uns anos para o sul da Bahia, para a cidade de Caravelas. Era a única pessoa que eu conhecia e que poderia me acolher e que era a possibilidade que eu tinha de mudar de vida naquele momento, era aquela. Bom, eu fiz isso, não foi fácil, ao mesmo tempo foi, mas eu olho e vejo o que eu poderia, hoje eu olho e vejo o que eu poderia ter feito de diferente. Bom, a primeira coisa, eu acho que o primeiro erro é você esperar algo muito ruim acontecer para você mudar aquilo que está te incomodando. Então, eu acho que a gente às vezes tende a adiar um pouco, a se acostumar com o que não está bom, por medo de magoar as pessoas, por medo de não dar certo, por medo de ter que sair da zona de conforto, por medo. Medo, e aí são várias camadas de medo. Então a gente se acomoda no que está mais ou menos. No meu caso estava ruim, e ainda assim eu estava acomodada. O segundo erro, né, que é por você decidir isso muitas vezes de supetão, você não tem um planejamento, você não se programa para fazer isso. Eu não me programei e fui no papo. Então eu não tinha como eu ia ganhar vida, eu não tinha uma reserva financeira. Então essa falta de planejamento fez com que essa minha mudança fosse uma mudança mais desafiadora do que se eu tivesse um plano, tivesse planejado isso com um pouco mais de atenção, tempo, detalhe e condições. Esse foi o segundo erro que eu cometi. O terceiro erro é justamente a questão financeira. É você não ter uma reserva. Eu não tinha uma reserva, nunca tive. Eu vim de uma família que não tinha esse hábito, nós não tínhamos essa cultura, então eu cresci sem essa mentalidade. Então você não ter uma reserva, eu não gosto da palavra de reserva de emergência, porque quando você tem uma reserva de emergência, as emergências surgem. Uma moto está passando. Mas reserva de paz, sabe? Aquele dinheiro que você pode viver tranquila porque der alguma coisa, você tiver alguma coisa ali que você queira fazer, você fica em paz, porque você sabe que você tem da onde sacar, da onde ir, no caso, na sua conta bancária. Então, esses foram os 3 principais erros que eu cometi nessa minha mudança. Os acertos, eu acho que foi a coragem de, apesar de não ter nada disso, eu apostar que eu poderia fazer. Então, precisou realmente coragem para eu sair do Rio de Janeiro com, na época, acho que foi R$700 apenas. Uma passagem, mais R$700 e 2 malas, e um sonho de ficar saudável de novo. Esse foi um grande acerto. O segundo acerto que eu acho que eu fiz é aceitar ajuda, pedir ajuda, saber pedir ajuda e saber pedir ajuda para a pessoa
para a pessoa certa, para quem realmente poderia me ajudar. Que às vezes a gente pede ajuda para alguém que não tem condição de ajudar a gente, ou que vai ajudar, mas que vai querer te controlar, ou vai ficar jogando na cara. Então, saber a quem pedir ajuda, saber quem que tu vai pedir a mão ali para te tirar daquele buraco, é um grande acerto. E o terceiro acerto foi olhar para o meu sonho e falar, eu acho que eu vou correr atrás disso. É voltar a sonhar. Esse foi um grande acerto que eu fiz, porque quando eu adoeci, eu estava sem sonho, eu estava sem perspectiva de futuro, e isso fez com que eu perdesse a minha vitalidade e, consequentemente, a minha saúde. Quando a gente deixa de sonhar, a gente vai deixando de viver, a gente vai se aproximando de morrer. O sonho, ele te traz energia, ele te traz perspectiva, ele te traz tesão pela vida, ele te traz desejo de futuro. Então, voltar a sonhar foi um grande acerto. Mesmo que aquele sonho que eu tinha, que era conhecer João Pessoa, conhecer a Praia do Bessa, que meu pai tanto falou comigo antes de morrer, tivesse muito distante. Né? 5 anos se passaram, eu ainda não consegui realizar. Mas durante esses 5 anos eu não perdi esse sonho de vista. Ele ainda me emociona, ele ainda me atravessa, e ele ainda me mobiliza. Ele ainda me faz acordar todo dia e falar, eu vou realizar isso. Então eu acho que dos 3, eu acho que mais do que coragem, mais do que saber a quem pedir ajuda, é voltar a sonhar, é algo que foi imprescindível para essa mudança. Então, eu ainda estou em processo, eu ainda estou no planejamento, agora eu estou com mais calma, eu estou numa outra fase, eu estou começando a planejar e ao mesmo tempo não me apegar ao plano, não tentar controlar cada etapa do caminho. Eu tenho um norte e ele vai chegar. Não sei exatamente quando. Eu ainda não coloquei uma data. Eu espero que seja 2025. Eu estou começando a... Eu acho que eu ainda não tinha colocado uma data porque realmente era tão distante, eu tinha medo de me decepcionar, de fracassar. Mas esse ano ele vai acontecer. E como eu costumo fazer o meu planejamento anual no meu aniversário, que é em maio, provavelmente em maio eu vou colocar uma data para isso acontecer. Mas enquanto isso, estou vindo aqui dividir essa minha aventura, essa minha viagem pelo Nordeste, só com uma malinha e uma mochila nas costas, uma passagem só de ida e um sonho. E contar para vocês como é que eu estou tornando isso possível. Sabe aquela aventura lá que quando a gente é jovem, né, pensa, vou fazer um mochilão, não tem idade, eu estou fazendo. E eu quero convidar vocês a me acompanhar, a se inscrever no meu canal, que isso vai ser muito importante para essa minha jornada. Curtir o vídeo ou não curtir, o que vocês realmente sentirem. Comenta se gostou, o que não gostou, o que quer saber, o que vocês querem que eu conte nos próximos vídeos. Vai ser um prazer interagir com vocês. Isso para mim é muito novo, eu estou aprendendo e está sendo desafiador pra caramba, mas eu resolvi seguir aquele conselho que tem rodado aí no Instagram. Primeiro você começa, depois você melhora. E eu espero que vocês me acompanhem e curtam essa jornada junto comigo. Bora lá?